Os dias em que abre assim, juntinho, por exemplo, aqui, ó, fechou esse, abriu o outro, tá? Isso é horrível. Isso é horrível. Aí são geralmente dias assim, ó. Esse dia, ó, que dia horroroso. Tá? Aqui, por exemplo, abriu mais ou menos junto. Tem que ter gap. Ah, mas o gap atrapalha. Cara, se for um gap como ontem, muitas vezes o que acontece um gap assim, muito intenso como esse, depois ele não anda, ele fica um tempão parado para pegar força para ir. Sim, acontece. Mas é só você saber disso. Se você sabe e estuda o ativo, você sabe que ele vai fazer um gap violento como esse e boa parte do tempo ele fica andando de lado aqui, ó, se botar no índice. Você vê que ele faz o gap, aí ele fica andando de lado. É normal. A força do movimento veio aqui. Agora tem que descansar, pegar mais força para fazer de novo. Mas se você sabe disso, é só questão de trabalhar o que você sabe. Isso aqui é um setup específico. Tá? Na hora que isso aqui estava sendo feito, estava sendo formado, isso aqui é uma ilha. Tá? Então é uma ilha. Tem um gap, tem uma ilha, isso é uma ilha. E você espera. O que você espera a ilha? A ilha é o rompe, quando vai. Como é que opera? Quando romper o topo dessa congestão feita depois de um gap forte, você opera comprando. Rompeu, você compra. Não tem muito o que falar. Ah, rompeu para baixo. Por exemplo, aqui. Antes de romper para cima, rompeu para baixo. O que você faz? Nada. Ah, por que você não operou essa venda? Porque não, isso é uma ilha. A ilha só se rompe na direção do gap. Ah, você sabe disso como? Estudando. Esse é um setup. Um setup que tem um padrão. E é assim que é feito. Aí eu fui, estudei o setup, testei isso para ver se funciona, porque não é porque o cara disse que funcionava que eu vou saber se funciona ou não. Não me interessa o que ele disse, me interessa o teste. Os testes são sempre muito importantes, tá? Então eu testei. E o teste indica que isso não só funciona, como tem uma lucratividade positiva em tantos por cento dentro desse ativo, que é o ativo onde eu testei, e funciona muito bem. Então tem que ser assim. Ah, porque eu aprendi isso no curso. Sim, esse aqui é um setup que vem no curso do Bizi. Né? O Bizi, Thiago Bizi, da LS, ele tem um curso, Setups Matadores, e tem esse setup lá, chama Ilha. Aí você vê o curso e fala, ah, que setup interessante, tá? Vou aplicar na prática e vou gastar meu dinheiro aqui. Só se você for louco. Você nunca faz isso. Não é porque o Bizi é um ótimo analista? Sim. Ele tem um curso disso há um tempão? Sim. Eu vou pegar o setup dele e vou botar na prática? Não, nem de jeito nenhum. Eu primeiro vou olhar, aprendi o setup. É assim que funciona? É. Aí agora eu vou fazer um backtest nele de o máximo que eu puder. Feito o backtest, feitas as estatísticas, tá bom, parece que dá certo. Aí agora eu vou botar dinheiro nele. Não. Aí agora eu vou operar isso aqui no simulador durante uns 2 ou 3 meses. Se efetivamente na prática também der certo, no simulador, na prática do simulador, porque uma coisa é eu olhar esse gráfico assim, ó. Porque quando você está fazendo backtest, boa parte das vezes você está vendo o gráfico assim. Você está vendo o gráfico desse jeito, aí você vai andando para trás, ó. E você já viu o gráfico aqui. Embora seja backtest, tá lá. Outra coisa totalmente diferente é você fazer o trade. Tenha coragem de falar assim, ó. Quando isso aqui romper para cima, eu vou comprar. Não é tão simples assim. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática do negócio. Não é tão simples assim. Então você tem que botar isso na prática de uma forma que você não gaste dinheiro, para isso tem o simulador, durante um tempão. Aí você fala, não, realmente não só dava certo na parte teórica, backtesting, como ele dá certo na parte prática e comigo. Porque não adianta ter um setup sensacional e que com você não funciona. Ele tem que dar certo contigo. Você tem que aplicar. E aí você vai ver se isso aqui dá certo ou não. Com você. Aí você vai ver, não, deu certo. Mantém. E a expectativa matemática do que deu no backtesting deu o payoff muito parecido no forward testing. Eles não precisa ser exatamente igual, até porque as fases de mercado mudam, mas uma coisa que seja equivalente. Bom, beleza, então agora eu posso botar isso aqui, agora eu vou botar dinheiro nesse troço. Aí você começa com um contrato. Um. Na próxima vez que der, você vai fazer um. Aí você vai fazer um durante, sei lá, 10, 12, 15 vezes. Observa que esse não é um setup tão comum, isso não acontece toda hora. Então, às vezes, você vai ficar um ano operando isso com um contrato. Aí depois, não, tá, deu certo aqui vários, aí eu vou passar para dois. E assim você vai aumentando. Campos, mas isso demora uma vida inteira. Demora. E é por isso que pouca gente é consistente, por isso que pouca gente consegue fazer. Porque o cara não tem paciência para isso. Ele simplesmente faz o curso no fim de semana,
Aí o cara faz backtest nada, backtest chato pra cacete. Ou então faz o backtest com o com o MetaTrader, com não sei o quê. E aí o backtest ele é completamente não confiável, totalmente não confiável. Mas o cara aceita aquilo como uma verdade. E na segunda-feira o cara tá metendo isso aqui no dinheiro. Aí ele se arrebenta. Aí o cara se arrebenta. Né? Sim, Renner, eu tô vendido. Por que, que eu tô vendido? Eu tô vendido porque isso aqui terminou na máxima do dia. Basicamente na máxima do dia. Então eu tenho um setup específico para quando isso acontece. É um setup específico. Seria indicação de vender isso aqui, ó? De forma nenhuma. Tá? É indicado vender isso? Nunca. Olha o gap, olha o que aconteceu, olha isso aqui no diário. Por que em sã consciência alguém venderia isso? Não faz sentido. Ah, mas está perto de uma resistência. Sim, está perto de uma resistência. Fechou acima dela. Tá? Não é situação de venda. Fala assim, vou vender? Não. Você pode falar, não, eu não vou comprar. Por que, que eu não vou comprar agora? Porque está perto de uma resistência, aqui e aqui. E o cara fala assim, poxa, está perto de uma resistência. Vou esperar uma decisão melhor disso. Porque, inclusive, onde que você vai botar o stop desse troço aqui? Aqui? Não. Você não bota o stop aqui. O stop tem que estar do outro lado do gap, no mínimo. Pô, olha o tamanho do stop do cara. Grande, pesado. No mínimo tem que estar aqui. O ideal, aqui, ó. Mas, pô, não é para qualquer um botar um stop desses grandes. Aí o cara geralmente bota o stop aqui assim, e pronto, se arrebenta. Mas, então, para comprar, pode ser um momento tenso. Muita gente vai comprar assim mesmo. Mas é um momento tenso. Eu pessoalmente, não faria uma compra aqui em cima agora. Se romper é para comprar? Cara, é o que diz a análise gráfica. Eu não faria. Eu não compro perto de resistência. Tá? Eu não compro perto de resistência. Mas para vender eu vendo. E aí é um setup bem específico. Tá bem? Bem específico mesmo de volatilidade que eu altamente não recomendo que vocês façam. Só traders com experiência em volatilidade, prática em volatilidade, poderiam ou deveriam fazer esse tipo de trade. Não é nem de longe a maioria. E ainda posso me dar mal, né? Porque vai que isso aqui abre com outro gap aqui. Nada impede que isso aqui abra com outro gap parecido com esse. Ó. Que assim, pronto, eu estou vendido aqui, me arrebento. Me arrebento não, está tudo dentro do controle de risco, mas é uma perda financeira bastante razoável.